Hoje trazemos um assunto polêmico e intrigante que envolve o Supremo Tribunal Federal e um incidente no aeroporto de Roma. Você já imaginou um evento onde as imagens foram supostamente manipuladas e cenas importantes omitidas? Pois é, essa é a história da família Mantovani e como eles foram acusados de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes. Mas as coisas não são bem como parecem, e o laudo pericial traz revelações surpreendentes. Vamos mergulhar fundo nesse caso e descobrir todos os detalhes. O laudo pericial solicitado pela defesa do trio acusado de ter hostilizado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, lá no aeroporto de Roma, em julho do ano passado, afirma que o filho do ministro, Alexandre Bassi, é quem teria agredido o empresário Roberto Mantovani. O advogado Ralph Totman solicitou um parecer técnico pericial, ao qual o Poder 360 teve acesso, ao laboratório de perícias Ricardo Molina de Figueiredo. Ralph é advogado do empresário Roberto Mantovani Filho, da mulher dele, Andréa Mantovani, e do genro, Alex Zanata, que é justamente o trio acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes em Roma. O parecer concedido à defesa, na última sexta-feira, diz que as imagens apresentadas no relatório da Polícia Federal prejudicaram a visualização de uma suposta agressão do filho do ministro. A informação foi divulgada pela revista Oeste e confirmada pelo Poder 360. As imagens não continham referenciais temporais, que são os códigos de tempo, em tradução livre que a gente chama, que permitem uma avaliação cronológica dos acontecimentos, segundo o laudo. Os peritos, Maurício Tadeu dos Santos e Ricardo Molina de Figueiredo, dizem que houve uma curiosa falha na numeração desses frames, duplicando imagens e suprimindo a cena real do vídeo, que teria sido omitida. Olha só. Curiosa falha na numeração dos frames. Isso é realmente alarmante. A supressão de imagens é uma prática séria que pode alterar completamente a compreensão dos fatos. Se a defesa está correta, isso levanta muitas questões sobre a transparência e a integridade das investigações. Uma curiosa, como é que é, João? Curiosa? É uma curiosa falha na numeração desses frames. Pera um pouquinho. Curiosa falha na numeração dos frames significa para mim o seguinte: tá faltando frame aí. Tem segundo com menos de 30 frames, é isso? Porque não dá para numeração dos frames, é uma sequência de imagens. Isso. Né, João? Isso, e inclusive um outro trecho desse laudo diz que as imagens foram duplicadas e as cenas reais do vídeo foram suprimidas e teriam sido, abre aspas, omitidas, Pitori. Então a gente tem o uso da palavra curiosa, falha, e também que as imagens foram omitidas. Além disso, a qualidade dos frames disponibilizados nesse relatório não seriam compatíveis com a qualidade vista nos vídeos do aeroporto de Roma. Essa suposta cena que teria sido suprimida, mostraria um tapa na nuca dada por Bassi contra Mantovani, Bassi, filho de Alexandre de Moraes, Alexandre Bassi de Moraes, antes da suposta reação do empresário de levantar o braço, atingindo os óculos do filho do ministro. A reação foi classificada no laudo como instinto de defesa e a acusação de agressão de Mantovani Filho contra Bassi foi questionada. Outra inconsistência, Pitori, para os peritos, é que as imagens usadas para sustentar a denúncia da Procuradoria-Geral da República por calúnia, lá em 16 de julho desse ano, não tem áudio. O Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, tomou a decisão de denunciar o trio baseado no relatório da Polícia Federal e nas expressões corporais que indicariam as supostas ofensas ao ministro. Os peritos solicitados pela defesa concluíram que houve erros e discrepâncias nas descrições contidas no relatório da PF, classificado por eles como, abre aspas, uma mera ilustração de uma narrativa baseada nos depoimentos de Alexandre de Moraes e seus familiares, fecha aspas, e não em uma análise técnica objetiva e isenta da realidade dos fatos. Acrescentou que qualquer dúvida existente pode ser dirimida se forem disponibilizados os vídeos para os peritos da defesa. À defesa da família foi concedido 15 dias para se manifestar sobre a denúncia da Procuradoria em 6 de agosto. Só mais um detalhe dessa informação, um outro ponto questionado foi exatamente as negativas de acesso direto aos arquivos de vídeo disponibilizados pelas autoridades italianas. O documento afirma que a negativa de acesso à cópia, ou ao menos a disponibilização dessas capturas desses frames de relevância pericial, Pitori, é uma situação totalmente inédita nas palavras desse laudo. E se tratando de arquivos digitais, o processo de copiagem em nada alteraria as características originais, além de que seria um procedimento padrão da Polícia Federal na realização de perícias, segundo o laudo. O ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso, negou a cópia do vídeo à defesa do trio que teria hostilizado Moraes em outubro de 2023. A defesa foi concedida para acessar as imagens só nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Reiterados pedidos de acesso à cópia dessas imagens foram feitas pelo advogado, o Ralph Totman, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal. Pitori. Bom, a gente precisa contextualizar historicamente, fazer uma linha do tempo. É necessário. Na linha do tempo, dias antes desse episódio, naquele final de semana, em julho do ano passado, em Roma, dias antes, um cidadão que ainda não ocupava a cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro da Casa, Luiz Roberto Barroso, num evento da UNI, a União Nacional dos Estudantes, com a camisa mangas arregaçadas e a gravata afrouxada no colarinho, aquele cidadão
bradava, gritava no microfone com uma voz esganiçada. Ele gritava: vencemos o bolsonarismo. Lembra disso? E aquilo causou uma certa repugnância, aquilo causou um certo mal-estar, um clima de, tá indigesto, não tá legal, e agora? E agora o ponta de lança chama para ele a atenção. Deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo que eu tiro o holofote sobre essa fala, né, inoportuna e inadequada de um ministro do Supremo, que no evento da Uni diz ter vencido bolsonaristas, o bolsonarismo. Então, naquele momento, Luiz Roberto Barroso faz com que todo holofote, né, todos fossem voltados para ele. No final de semana surge o episódio de Roma. No final de semana surge a questão envolvendo Alexandre de Moraes e sua família, que traz naquele episódio um momento de apreensão para a família Mantovani e mais uma vez a intenção de colocar o manto do medo sobre o brasileiro que se manifesta diante das ações de ministros do Supremo que deveriam usar da circunspecção, da discrição no exercício da sua função, entretanto querem aparecer, querem ser mais realistas que o rei. Em função disso e do tropeço, da lambança cometida por Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes aproveita da situação e cria esse jogo de cena. Qual é o jogo de cena criado? Desde o início nós queríamos as imagens, só que foi usada a Polícia Federal para busca e apreensão nos endereços da família Mantovani, foi usada mais uma vez a estratégia do medo para que ninguém, em nenhuma oportunidade, se manifestasse contra ministros do Supremo. Nós somos contra a hostilidade, nós somos contra a violência. Entretanto, o mesmo Alexandre de Moraes, tempos atrás, disse que se não quer crítica, não ocupe uma função pública. Se não está disposto a enfrentar a crítica pública do povo, que não ocupe postos que trazem a exposição. Esse quem disse foi Alexandre de Moraes. Entretanto, em função do momento, em função da situação, ele aproveitou desse entreveiro no aeroporto de Roma, para quê? Para pesar mais uma vez o manto do medo sobre a família Mantovani e, consequentemente, sobre brasileiros comuns. Estranho foi que nós, aqui nessa rádio, nós apresentamos um relatório, uma publicação, uma matéria, melhor assim, de um jornalista italiano que dizia o seguinte, você vai se lembrar, quem me acompanha há tempos vai se lembrar. A matéria dizia assim, olha, resolva o problema de vocês aí no quintal de vocês. Vocês estão com problemas aí no Brasil? Resolvam aí. Não traz para nós, não. Sabe, vocês estão querendo envolver Roma, o aeroporto de Roma, numa situação para tratar de problemas caseiros, domésticos. Lembra disso? Aquele repórter, aquele jornalista, relatou na sua matéria o seguinte, não tem nada, não aconteceu nada, nada. Entretanto, era importante naquele momento que o jogo de cena fosse criado para, primeiro, tirar o holofote de Luiz Roberto Barroso, que tinha dito dias antes que venceu o bolsonarismo, e depois para aproveitar a mesma cena para colocar medo sobre o brasileiro comum. O brasileiro que hoje olha para um juiz do Supremo e diz, eu tenho vergonha do que vocês estão fazendo com o Supremo Tribunal Federal. Não é um ataque à instituição, pelo contrário, é a defesa da instituição, dizendo para aqueles que ali estão, que estão nos envergonhando na forma que estão tratando o Supremo Tribunal Federal. Só que a cada manifestação é acionada a Polícia Federal, é abertura de inquérito, é perseguição. É assim que está acontecendo. Se você se colocar dessa forma, diante de qualquer ministro do Supremo, em qualquer voo comum, voo comercial, doméstico, ou seja, né, internacional, qualquer voo, qualquer situação, se você se coloca desta forma, prepare-se. Vem aí o peso do Supremo Tribunal Federal, usando da estrutura da Polícia Federal para perseguir e colocar medo em brasileiros. Então, amigo, é importante essa contextualização. E, na sequência, também é fundamental dizer que o aeroporto de Roma liberou as imagens, entretanto, Dias Toffoli deve ter olhado e falado, puta, que cagada dos caras, bicho. Ou foi o filho do cara que anda né? Vou sentar em cima das imagens, vou dificultar a liberação, vou dificultar o acesso, e a gente estende o assunto e quem sabe um dia esquecem. Só que a verdade ela é persistente. Como diz o mestre Augusto Nunes, ela pode até desmaiar, mas ela vai aparecer. Ela persiste. Cláudio, bom dia, Cláudio Koffari aqui comigo. Cláudio, vejo eu que essa questão do aeroporto de Roma acaba se tornando um outro ponto bastante sensível neste momento na jornada do ministro Alexandre de Moraes. Se nega as imagens para a defesa, se dificulta a entrega das imagens do aeroporto de Roma para a defesa, se há uma curiosa alteração na ordem dos frames, ou seja, dos quadros da imagem, né, na perícia feita, significa que tem confusão aí. E a verdade insiste em prevalecer. Cláudio, bom dia. Muito bom dia, Alexandre Pitoli, bom dia aos colegas de estúdio, vocês, milhares de cidadãos da audiência da Ouro Verde Brasil, no Brasil e no mundo. Então é o seguinte,
Eu sou um profissional do direito, a gente usa normas, regras, códigos, leis. Uma das coisas mais importantes que temos é o Código Penal. Descreve comportamentos que as pessoas, se praticarem, podem ser condenadas pela prática de um crime ali indicado. E existe o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal equivale à receita do bolo. Entre a pessoa se praticar um crime, o Estado descobrir, ou alguém prejudicado descobrir, levar o devido processo legal até a condenação. No Código de Processo Penal está escrito no artigo 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou a requerimento das partes, ou representante. Nós da área jurídica, lemos e escrevemos com muito detalhe. Então o verbo que usa é caberá prisão preventiva. É uma possibilidade imperativa. Quando cabe a prisão preventiva? O artigo 312 fala, ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O laudo do Dr. Molina, que está sendo exposto agora, renomadíssimo perito, permite identificar que Polícia Federal, membro do Supremo Tribunal Federal, cidadãos da mais alta cúpula do judiciário e do processo policial brasileiro, eles estão atrapalhando na instrução criminal. Se os frames 59 e 60 têm essa estranha falha, e se eles não são fidedignamente a imagem que chegou da Itália, se eles sofreram algum tipo de alteração, que possa dificultar, impedir a análise correta dos fatos, isso está alterando a instrução criminal. Isso está tirando a segurança de aplicação da lei penal. É por isso, somente por isso, que o ministro Alexandre de Moraes, em seus inquéritos, tem decretado a prisão preventiva de centenas de pessoas. É por isso, e por isso que acontece todo dia no Brasil a decretação de prisão preventiva de centenas de pessoas. Brasileiros, se o laudo do Dr. Molina, que vai agora sofrer uma pressão na casa dele, na família dele, nos vizinhos dele, na vida dele, vocês vão ver a imprensa começar a falar mal do cara, vocês vão ver o inferno que o sistema corrupto e carcomido vai fazer. Vão atacar. Porém, o laudo dele de perito permite a defesa da família Mantovani, inclusive pedir prisão preventiva de alguém. Então, pera um pouquinho. A prisão preventiva do Alexandre de Moraes? Inclusive. Sabe por quê? Eu penso o seguinte, Cláudio. O Alexandre de Moraes mandou prender, dentre tantos, Coronel Nine. Alegando a mesma coisa. A mesma coisa. Ele põe os textos dele. Felipe Martins, eu não estou falando, olha, se eu for ler, eu vou passar 3 dias lendo, porque são 1.500 brasileiros. Ou mais. Ou mais. Mas vamos lá. Vamos pegar esses mais populares ou mais conhecidos, porque a gente consegue fazer com que todos compreendam onde a gente quer chegar. O Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi preso, né, preventivamente, com a justificativa de que não atrapalhasse as investigações. Exato. Ele não estava mais no exercício da função, ou seja, ele não tinha como acessar as máquinas, documentos, memorandos, e-mails, porque ele já estava fora da PRF. Mas a percepção persecutória do ministro Alexandre de Moraes diz que, não, mas ele tem relacionamento. Certo. Por isso que o Bolsonaro está proibido de conversar com o Valdemar. Certo, mas o porque Cláudio, preventivamente está impondo regras para não atrapalhar a investigação. Olha o que o ministro usa para cercear todo mundo. Agora, mas você está me dizendo que o perito pode sofrer perseguição a partir do laudo técnico. É a história que a gente está acompanhando. É a história, sem dúvida. Pode isso, né? Pode. Estou colocando aí com a prudência, supostamente sofrer uma perseguição em função do laudo técnico que ele está disponibilizando. Se ele sofrer qualquer tipo de pressão, como o Tagliaferro está sofrendo agora, entendo eu tinha que ser decretada que quem exerce a pressão tem que ser preso, porque está atrapalhando o processo. E nesse caso, vejo eu que o ministro Alexandre de Moraes tem que ser afastado das funções preventivamente. E preso preventivamente. Ó, vai preso, a gente vai apurar, se nada aconteceu, você sai. Quem deveria pedir é o Procurador-Geral da República. Ah, não vai. Então, não, peraí. Eu não estou falando do almoço dos amiguinhos. Eu estou falando da legislação brasileira. Eu não sou advogado para ficar dizendo assim, quem é amigo e inimigo tem um tratamento. Eu sou advogado porque a lei é o império. A Constituição manda que é igual para todos são iguais perante a lei. Então, por que eu estou falando isso, Alexandre Pitoli? Porque se o Procurador-Geral da República, identificando tais situações, não oficiar, não questionar seus procuradores que estão abaixo dele, que estão atuando nesse inquérito, para verificar isto que o perito está falando, começa que o próprio procurador passa a entrar numa situação de prevaricação.
E de suspeição também. Prevaricação é um crime que é praticado por funcionários públicos quando eles praticam um ato que não poderiam ou deixam de praticar um ato que eles deveriam para beneficiar interesses próprios ou de outros, desobedecendo a regra. Então, o que está acontecendo é, se o procurador-geral e se procuradores da República que atuam não forem investigar essa manifestação do perito, eles estão prevaricando. Aí nós temos também o Corregedor-Geral da Polícia Federal. A partir dessa informação, ele é obrigado a abrir um procedimento indagando se alguém dentro da Polícia Federal gerou algum procedimento que alterou esses frames 59 e 60. Então, cada órgão, o presidente do STF, ele é obrigado, ouvindo isso, a questionar internamente, fuciar internamente e descobrir se esses funcionários públicos não cumprirem a lei, está comprovada a destruição da obediência à norma legal e, teoricamente, todos podem ser presos preventivamente. Quem alterou, Todos. quem disponibilizou, quem negou o acesso. Todos. A lei é assim. Por isso que a gente acredita no império da lei. Por isso que a gente exige a democracia que está na Constituição brasileira. A gente sabe que o ser humano é falho, que a justiça é falha. Mas nós não podemos ter uma alienação, um silêncio, uma covardia, um medo de não exigir o cumprimento da lei. Nós temos que berrar de pé com os dois punhos para cima. Cumpram a lei. Por que, Alexandre Pitoli? Quando a gente pega situações de violência extrema ou média contra criança, contra adulto, contra idoso, contra qualquer um, o bom senso humano fala, tem que julgar essa pessoa, tem que condenar essa pessoa que praticou esse delito. A nossa humanidade está em tentarmos proteger os mais humildes, os mais vulneráveis, os mais fracos contra a opressão dos poderosos. É aí que está a humanidade. Quando eu tenho um estado em que, o estado pessoal, em que eu pessoalmente acho, ó, eu tenho força, eu tenho dinheiro, eu posso destruir qualquer um. Eu tenho um defeito de caráter absoluto. É um direito meu ter defeito de caráter. É um direito seu, é um direito de todo mundo ter defeito de caráter. Agora, a lei existe para que a gente consiga conviver socialmente e quem tem defeito de caráter e pratica atos ilegais que prejudicam os outros tem que sofrer o devido processo legal. O que está sendo falado nessa perícia, Alexandre Pitoli, indica absoluta possibilidade da própria defesa oficiar quem for, inclusive a órgãos externos, para demonstrar a necessidade de prisão preventiva de quem conduz o inquérito e que pode ter alterado conteúdo, se o laudo tem. E eu chamo a atenção para uma coisa. Você é jovem. Eu? É. Eu sou jovem? Você é jovem. Pô, eu tô arrebentado, tô velho pra cacete. Não, você é acabado. Hã? Mas você é jovem. Não, você é um bondoso. Você é bondoso. Eu tô sou mais velho que arrebentado. você, por isso que eu posso falar que você é jovem. Não, você não é mais, você é mais experiente que eu. Chegamos no momento onde a experiência equivale. A verdade você esquece. É, eu Por que sou que eu tô jovem, falando Cláudio. isso? Obrigado. Uma honra, Pitoli. Pô, eu cumprimentei o Cláudio aqui. Que eu me lembre, você foi meu aluno. Cancela a psicóloga hoje, ô, João. Não vou mais à terapia hoje. Que eu me lembro, você foi meu aluno lá no começo dos anos 90. 89. 89, 90, 91. É, Você viu a época do impeachment do Collor. vi. O Você- impeachment foi no dia do meu aniversário de 18 anos. Ô, 29 de verdade. setembro de 92. É, exato. Agora eu descobri o dia do impeachment, eu não sabia. 29 Eu de só sabia o dia setembro do de aniversário do Vitória. 92. É. E depois, nós tivemos nos anos seguintes a morte do PC Farias. O PC Farias, ele era uma eminência parda. Caixa preta. Que muita gente na época falou, e o Jô Soares na época tinha o programa dele que não era na Globo, Era no SBT. e no Jô Soares se discutia democraticamente a realidade brasileira. No SBT do Silvio Santos se discutia. Do Silvio Santos impedido de disputar a eleição de 89. Então no SBT se discutia democraticamente o Brasil, o que não podia ser na Globo. Nunca pôde. Aí, no Silvio Santos, o perito Molina foi falar. No SBT, no Jô Soares. Porque ele sofreu muita pressão quando fez o laudo do PC Farias. Que mostrava que ele tinha sido assassinado, mostrava a situação do quarto, da mulher que estava com ele na cama, de onde tinha vindo o tiro. Porque levantaram uma tese na polícia, óbvio que a mando de poderosos, que tinha sido uma relação, um crime passional. Sim. Tipo, ele matou a amante dele e se matou. E o perito Molina falou, não senhor. Bem lembrado, é claro. Não, senhor. Esse senhor, esse perito Molina, ele é uma pessoa que aguenta o rojão, faz perícia com competência de mais de 40 anos de especialidade profissional, e ele suporta a pressão que a sociedade poderosa faz contra ele. E depois, a esposa do PC Farias, separada dele, que estava morando fora do Brasil, falava, mataram meu marido foi assassinado, eu vou contar. E aí um belo dia ela morreu. Cláudio, Só para o brasileiro entender que esse jogo de filmes sim. acontece na realidade há muito tempo. E aí, o que você acha desse caso? Será que as imagens foram manipuladas? Queremos ouvir a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua visão sobre essa polêmica. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e não perder nenhum dos nossos vídeos.
Deixe também o seu like para ajudar a espalhar a informação e tornar essa discussão ainda mais rica. Nos vemos no próximo vídeo.